crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa 7ª aula da Escola Dominical. O título é Meu sonho agora é ser livre. José, ele queria de volta o que? A liberdade dele. O versículo está lá em Salmo 56. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Salmo 56, 9, parte B. Em todos os momentos da sua vida, você pode ter certeza, Deus está do seu lado. E Ele sempre está com o ouvido dele aberto para que Ele possa ouvir o que você tem a falar. Então, Ele sempre está do seu lado para te ouvir. Nunca esqueça disso. Deus está comigo. Vocês lembram da história passada? José, ele foi lançado aonde? Ele foi lançado lá na prisão. E na prisão começou a acontecer algumas coisas. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 40. Gênesis 40. Está escrito assim, passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores. O chefe do copeiro e o chefe dos padeiros. E o rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram ali por muito tempo, e o capitão deu a José a ordem de cuidar deles. Certo dia, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que vocês sonharam. Quando José estava lá na cadeia, o chefe lá, o carcereiro, ele começou a ver que tudo que José fazia com excelência, José fazia muito bem. E aí o que ele fez? Ele colocou José para cuidar dos outros presos. E José começou a executar aquela função muito bem. Todo dia de manhã ele ia lá para ver os presos. E ele chegou e viu o copeiro e o padeiro que eles estavam muito tristes. E aí ele perguntou para eles o que tinha acontecido. Aí o copeiro e o padeiro falou que ele tinha tido um sonho, mas ninguém conseguia interpretar. E José, ele pediu para eles contar, porque falou que Deus poderia trazer a interpretação. Agora vamos ver qual foi o sonho. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e ele disse: sonhei que à minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei. Espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver lá, você lembra de mim. E por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me a sair dessa cadeia. A verdade é que fui a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir para esta cadeia. Então, qual era a interpretação do sonho do copeiro? Que em 3 dias o rei ia chamar ele novamente. E ele voltaria a servir o rei. Quando o padeiro ouviu a explicação, ficou feliz, né? Porque ficou entusiasmado. Então, será boa a explicação, a interpretação do sonho. Só que foi o seguinte, o sonho do padeiro. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão.
No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos representam 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a tua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe do copeiro e o chefe dos padeiros e deu a ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, os chefes do copeiro não se lembrou de José, esqueceu dele completamente. Então, qual foi o sonho do padeiro? Que ele tinha 3 cestos na sua cabeça e em cima tinha tudo que o rei comia de coisas que era assada, feita pelos padeiros. Só que os passarinhos via e comia. E qual foi a interpretação do sonho? 3 dias o rei ia chamá-lo novamente e o rei ia mandar matá-lo, executá-lo. E quando deu esses 3 dias, foi o que aconteceu. Era o aniversário do rei, o rei chamou eles. E quando chamou, colocou novamente o copeiro no seu ofício. E o padeiro, ele mandou matá-lo. Só que vocês lembram que o José pediu para quando o copeiro saísse, voltasse lá para o palácio, era para ele fazer o quê? Se lembrar de José. Porque José, ele não tinha feito nada de errado para estar naquela situação. E o copeiro, ele voltou para o serviço dele, porém ele não se lembrou de José. José continuou lá no cárcere e o copeiro continuou fazendo as coisas que ele fazia para o rei. E na próxima aula nós vamos saber o que aconteceu com José. Será que o copeiro vai se lembrar dele em algum momento? Na próxima aula nós vamos saber se o copeiro lembrou de José ou não. Então José, ele queria o quê? Ele queria a liberdade dele de volta. Por causa de uma mentira, ele foi jogado numa prisão. Na prisão, ele também começou a fazer um serviço muito bom e o chefe lá gostou. Lá estavam os dois, o padeiro e o copeiro. Tiveram um sonho, ninguém sabia interpretar. Deus usou a vida de José para interpretar o sonho. Mas ele pediu um favor e esse favor não foi obedecido, né? Ele não foi realizado. Então, na próxima aula, nós vamos saber o que aconteceu com José. Qual foi o fim de José no Egito? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa semana. Abençoe a nossa família, abençoe a todos aqueles que estão ao nosso lado, Pai. Abençoe os irmãos que estão enfermos. Pai, entra com providência na vida de cada um, Senhor, trazendo a cura, a restauração. Abençoe os nossos lares, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Paz, crianças, até a próxima aula. Beijo.